Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez eu, pastor Wanderson Medeiro, preparei mais um esboço de pregação. O intuito do nosso canal é preparar esboço para aquelas pessoas que ainda encontram dificuldades em preparar o seu esboço, principalmente os pregadores iniciantes. E também aqueles que já pregam, mas às vezes o seu tempo está tão corrido e às vezes esse tipo de esboço nos dá uma grande ajuda. Fala a verdade. Então, se esse tipo de conteúdo é relevante para você, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquela curtida, deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo, para nós vermos onde está alcançando e chegando o nosso trabalho. Deus vai te abençoar, eu também serei abençoado. Dá essa força em nome de São Jesus, amém? Bom, vamos então para a tela do nosso computador. Indo para a tela do nosso computador, você vai ver aqui o tema da mensagem, o poder das mãos. Texto básico, Êxodo, capítulo 17, verso 11, está escrito assim. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava as suas mãos, Amaleque prevalecia. Partindo para a introdução. Assim como Israel vencia através das mãos de Moisés levantadas, porém ao abaixar suas mãos, Amaleque prevalecia. Assim também são nossas batalhas. Não devemos abaixar a guarda. Bom, observem bem que foi feita uma leitura de um texto, tirado uma temática do texto, feito depois uma introdução, ou seja, é feita uma introdução aí até 7 minutos, você faz a introdução sobre essa história rapidamente, tá bom? Lembrando que antes de tudo isso é preciso orar a Deus, pedir ao Espírito Santo que te dê um texto. Desse texto ele vai te dar direção para você aí fazer os seus esboços. Pode usar aí comentários bíblicos, livro de autoajuda sobre a história do que você vai ensinar. Com certeza, monta o quebra-cabeça, pega um caderninho ali, anota como eu faço. Com paciência, depois você vai e extrai o esboço. Aqui é apenas um esboço bem básico, com 4 tópicos, para o vídeo não ficar muito longo, apenas para te dar uma motivação a mais para você preparar os esboços. Fechou? Vamos dizer assim? Vamos continuar então para o primeiro tópico então. Tópico 1. Não abaixe a guarda. As mãos são uma das partes simbolicamente expressivas do corpo. Em hebraico, yad, a palavra mais comum para mão, é também usada metaforicamente para indicar poder, força e energia. Olha que interessante isso. Com isso, olha só o que eu aprendo. A energia, a força e o poder que há em nós vem de cima, da mão do próprio Deus. Se Deus abaixar suas mãos em nosso favor, perderemos a batalha. Resumo dizendo, para que a mão de Deus se mantenha erguida sobre nossas vidas, devemos permanecermos debaixo de sua mão, através da oração, obediência, etc, etc. Olha só que interessante o primeiro ponto. Não abaixe a guarda. Se você for ver todo o contexto histórico, quando Moisés, Arão e Hur, eles estão em cima do monte, os dois segurando as mãos, né, que a Bíblia fala as mãos pesadas, né, os braços, as mãos pesadas de Moisés, enquanto Moisés está com as mãos estendidas, estendida para que Josué com o exército, ele vence e prevalece contra o exército dos amalequitas. Enquanto as mãos de Moisés estão erguidas, Israel prevalecia. Mas quando as mãos de Moisés cansavam e se abaixava, Israel começava a perder a batalha. Então, ou seja, olha o simbolismo aqui da mão, aqui na palavra hebraica, yad, que é poder, força e energia. E qual é a aplicação que eu fiz? O poder que nós temos, a força, a energia espiritual, por assim dizer, que está em nós, espiritualmente dizendo, vem do próprio Deus, a capacitação de Deus sobre as nossas vidas, o revestimento de Deus sobre as nossas vidas. Então, o que eu coloquei? Então, esta mão aqui, porque Moisés é um grande líder, Moisés é uma tipologia, por assim dizer, representando Deus, Claro que Deus não precisa de ajuda humana, mas, ou seja, como líder espiritual de Israel, Deus é o nosso líder principal. Então, enquanto as mãos de Deus estão estendidas sobre nós, nós vamos vencer esta batalha. Através do quê? Do seu poder, da sua energia, da sua força, que Deus capacitou em nós. Então, foi a forma que eu coloquei aqui, Então, quando esta força que vem de Deus, esta energia que vem de Deus, esse poder que vem do alto, quando a gente deixa de usar isso aqui que Deus nos capacitou, a gente vai perder batalha, Simbolicamente dizendo, representando aqui as mãos cansadas de Moisés quando se abaixa. Quando às vezes estamos cansados espiritualmente, por assim dizer, desanimados com algumas coisas, nós vamos parece que perdendo essa energia, esse poder, essa força, desta fé espiritual, e a gente acaba abaixando a guarda, baixando a cabeça, por assim dizer, simbolicamente em forma de mãos, abaixando a nossa guarda, e muitas das vezes aí a gente perde a batalha. Então, que este poder, esta força e essa energia espiritual venha cada dia mais sendo renovada em nossas vidas,
em nome do Senhor Jesus, tá bom? Você pode aqui ampliar um pouquinho mais aqui, trabalhar mais em cima desse tópico. Vamos então para o ponto 2? Vamos lá então, queridos. Não saia do vídeo, fica até o final do vídeo para você aprender. Ponto 2. A união faz a força. Muito conhecido esse ditado popular, né? Observamos no texto que a vitória de Moisés como líder de Israel só se deu por causa da ajuda de Arão e Hur. Com isso eu aprendo que cristianismo é união, comunhão, e que todos nós estamos no mesmo barco, lutando com o mesmo inimigo das nossas almas. Por isso devemos sermos mais unidos e lutarmos um pelos outros em comunhão. Uma só fé, um só propósito. Sejamos mais unidos. Olha só, a união realmente faz a força, ou faz toda a diferença. Moisés vence aquela batalha junto com Josué, com o seu exército, contra os amalequitas, porque tinha 2 homens sustentando as mãos de Moisés. Imagina a idade de Moisés, cansado como ele estava também lá em cima do monte. Então, de um lado estava o seu irmão Arão, do outro lado Hur, sustentando as mãos de Moisés, ou seja, a união fez toda a diferença. Que possamos ser muito mais unidos um para com os outros. Imagina você falando isso aqui para os seus ouvintes, né? Pode até citar aí o Salmo 133, né? Quão bom, quão suave que os irmãos vivem em união, e assim sucessivamente. Também você pode trabalhar muito mais sobre esse ponto 2. Vamos partir para o ponto 3, para o vídeo não ficar muito longo. Ponto 3 desse esboço. Os propósitos são diferentes, mas a guerra é a mesma. Enquanto Josué estava embaixo do monte, lutando com o exército contra os amalequitas, em cima do monte está Moisés, Arão e Hur. Com isso eu aprendo que ainda que as posições sejam diferentes, porém o inimigo que guerreamos são os mesmos. Que possamos deixarmos de focar em posições um dos outros e focarmos mais em lutarmos com o mesmo propósito, de vencermos o mesmo inimigo de nossas almas, na mesma comunhão, pois afinal de contas, temos um único Deus. Olha só, posições diferentes, posições diferentes, cargos diferentes, situações diferentes, mas a mesma guerra. Ou seja, aqui eu estou falando de posições, né? Não importa se a posição que você está diante do seu irmão, se o seu irmão está acima, tanto na área profissional, né, intelectual, independente, até mesmo ministerial. Não importa o cargo desta pessoa, a posição que ele está. Estou falando nós como cristãos. As posições podem ser diferentes, mas a guerra e o propósito é o mesmo. Vencer o único inimigo, nosso adversário, que já foi vencido na cruz do Calvário. Então que possamos ter o mesmo propósito, tá? Porque a nossa guerra é apenas um único inimigo, né? Eu falo o líder deles, né? Nem conveniente falar o seu nome, mas a nossa guerra é a mesma. Afinal de contas, só temos um céu e um só Deus, tá bom? Também trabalhe em cima aqui desse tópico que vai ser muito interessante, com certeza. Vamos partir para o último tópico, que é o tópico número 4. Ponto 4. Somar sem criticar. Arão e Hur não subiram o monte junto com Moisés para darem palpites negativos, nem muito menos criticar a atitude de seu líder Moisés. Olha o aprendizado, com isso eu aprendo que, se for para se ajuntar, para atrapalhar, não se ajunte. Porque Deus trabalha e opera onde há união. Salmos 33. Eu não sei se é o Salmo 133 ou 33, mas independente. O que eu quis dizer aqui sobre o Salmo, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. Acredito que seja o Salmo 133. Não me lembro agora, tá bom, querido? Depois você confere aí. Bom, somar sem criticar. Hur e Arão não sobem junto de Moisés para ficar criticando a situação. Muito pelo contrário, eles ajudam a situação de Moisés e grande foi a vitória sobre os amalequitas. Então, se for para somarmos, criticarmos, dar palpite negativo, é melhor nem se ajuntar. Preste atenção. Se formos para somarmos, temos que somar sem crítica, a não ser que for uma crítica construtiva, aquilo que vai trazer benefícios positivos, tá bom? Bom, vamos então para a conclusão desse esboço. E aqui nós encerramos o nosso esboço. Conclusão, com essa história fantástica sobre a vitória de Israel sobre os amalequitas, através da união de 3 grandes homens de Deus, eu aprendo que a união faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Sejamos mais unidos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Faça o bom uso e proveito desse esboço, que Deus possa abençoar e te usar poderosamente. Até o próximo esboço bíblico, claro, se Deus permitir. Um forte abraço, até o próximo vídeo.